o da língua estrangeira? Só faz. Porque quando o professor ele é vocacionado, ele ultrapassa as barreiras. Mesmo ele encontrando dificuldades, falta de recurso, ele corre, ele vai atrás, ele é criativo. Ele faz até de sucata material de trabalho. E quando você falta esse entusiasmo por parte do professor, nada funciona. Pois é, e a gente vai aproveitar essas colocações, né, feitas pela professora Niedja para mostrar aqui o trabalho da professora Núbia Balbino, da Escola Fernandino Malta, lá em Rio Largo. Uma forma diferente de fazer o seu dia a dia na sala de aula. Confira. Eu me sinto realizada, principalmente quando eu estou com os alunos na sala de aula, e que há aquela comunhão, né? Como a gente às vezes conversa com os professores, tem que haver uma comunhão, né? Informação indo, informação vindo para cá, né? Que eu só falar, apesar de que às vezes outro dia eu estava conversando com os alunos, pedindo sugestão, a gente estava iniciando o terceiro bimestre, o que vocês acham que a gente precisa melhorar? Porque a gente está aqui, às vezes acha que está tudo bem, mas tem alguém lá, eles estão vendo, né? Isso aqui eu não gosto, a professora podia mudar. É bem aberto, uma conversa bem franca, mas se houvesse essa condição, né, de dar essa oportunidade para o aluno escolher no início do ano letivo, vocês vão ter uma língua estrangeira e oferecer o espanhol ou o inglês, eu acho que renderia mais, tanto para vestibular ou PSS, né, que o aluno... Tem aluno que está tendo aula de inglês, mas optou, que eu estou conversando com o segundo ano, que eu estou agora com eles, que optaram para fazer espanhol, sem ter aula de espanhol nem nada, mas você não estava tendo aula de inglês aqui, mas é difícil, eu fui achando que o espanhol, então para eles é mais fácil. Como a gente não tem livro, você está só ao quadro, né, copiando. Tem professor que pega textos enormes, né, para copiar. Isso é uma perda de tempo, né, a perda de tempo da aula em si, né, e copiar, às vezes o aluno copia errado também, e aquela coisa fica muito chata. Durante as brincadeiras a gente nota quem aprendeu, quem não aprendeu, ou numa atividade, que eu costumo não fazer assim só, dizer, vou fazer uma prova, faço os trabalhos, eu gosto que eles façam apresentações também, né? Os trabalhos assim, duplas, ali, respondendo na sala mesmo, dou pontos para eles e a gente tá vendo o que eles estão buscando, às vezes vem errado, mas eles estão fazendo, entendeu? É por aí. É por aí mesmo, né, professora Inês? Essa criatividade faz o diferencial no ensino e na aprendizagem. Porque, olha, o ensino de línguas estrangeiras, né, ele depende muito da questão metodológica, não é? A questão metodológica realmente é importante porque se você não tiver uma sequenciação, não tiver uma sistematização mínima, tá certo? Há um perigo de você ficar circulando, né? Ficar um trabalho muito repetitivo. E isso leva geralmente a essas aulas muito repetitivas, que se vê muito com o ensino de gramática, onde todo ano se aprende o verbo to be, todo ano se aprende o verbo to be. Se houver realmente um avanço na questão metodológica, especialmente hoje na chamada abordagem comunicativa, método funcional, onde as pessoas aprendem já utilizando o idioma, em pares, em duplas, não é? Isso já vai motivando o aluno e vai tirando digamos assim, aquele medo, aquele receio de não poder nunca se comunicar numa língua, né, na língua estrangeira. Isso vai aumentando a autoestima do aluno, ele vai se sentindo realizado, né? Então, quando há envolvimento do aluno, num método que envolva o aluno emocionalmente e também cognitivamente, e que ele sente que ele está realmente progredindo, há uma produtividade bem melhor nesse ensino, né? Certamente. Bom, e a gente dá um breve intervalo no Escola Viva para voltar com essa temática mais bem discutida e você pode tirar suas dúvidas ao longo do programa. Voltamos com Escola Viva, discutindo hoje a importância
da língua estrangeira na sala de aula, o aprendizado da língua estrangeira. E vamos conversar agora com a professora Niedja, perguntando a ela sobre esse preconceito existente de que aluno pobre tem dificuldades ou não pode aprender línguas. Como a senhora vê essa questão? Existe? Existe e quem se beneficia disso são as escolas, os cursos particulares, né? Agora, infelizmente, quando a gente vai fazer uma análise, a gente realmente vê que o professor que está dentro dessas culturas, ele é mais cobrado do que um professor que está no ensino regular. Por quê? Toda essa crença de que, não, o inglês não é a matéria mais importante a ser estudada na escola. Então, a ênfase maior tem que ser na língua portuguesa e na matemática. Professora, até o fato de escolherem horários perto do almoço, quando se estuda pela manhã, então no início da manhã, tudo isso gera um certo desconforto para o aluno no aprendizado. Pode gerar, agora não é o principal, fundamental. Não é o fundamental. O que a gente vê muito quando a gente está trabalhando com professores e pergunta como estão sendo feitas as abordagens de língua. Então, a gente ainda vê muito tradicionalismo. Professores que trabalham com listas de vocabulário para o aluno memorizar, né? E eu me pergunto, como na nossa conversa, de que adianta eu colocar uma lista de vocabulário sobre comida para o meu aluno aprender, se eu não disser para ele como ele pode usar aquilo ali, né? Até porque há sentidos diferentes para expressões idênticas ou iguais. Né? Então, o professor não pode hoje a transmitir apenas conhecimento sistêmico. O que é o conhecimento sistêmico? É vocabulário, é a gramática? Não. Ele tem que dar o conhecimento de mundo. Para que foi esse vocabulário? Serve para quê? Posso pedir uma comida quando eu estiver sentindo uma necessidade física, sentindo a fome? Tem que ter também conhecimento textual, porque o jeito que eu faço um pedido num barzinho não pode ser igual ao jeito que eu faço um pedido num restaurante sofisticado, ou num fast food. Professor Inês Matoso, qual é, na sua opinião, o prejuízo que a escola pública tem com esse preconceito? O prejuízo? Ela termina reproduzindo, né? Toda uma ineficiência que vem se arrastando ao longo dos anos, a ponto de um aluno frequentar, não é só a escola pública não, a escola particular também, quando ela não dá valor ao ensino de línguas, né, a pessoa é uma perda de tempo, são 4 anos, digamos assim, da primeira, aliás, da quinta à oitava, e depois do ensino médio, são 7 anos, que depois não saem para nada. Quer dizer, o aluno sai da escola e não tem uma competência mínima, não lê bem, não fala. Escrever eu nem digo tanto, porque o brasileiro não tem tanta necessidade de escrever em inglês. Mas de ler ele tem, tá certo? E de falar, depende da região, não é? Claro que quem mora em região de fronteira, por exemplo, nas nossas fronteiras aqui, tem muita necessidade de falar espanhol, não é? Mas nas cidades turísticas, há uma necessidade de se falar inglês por conta do mercado de trabalho que se abre muito mais para isso, né? Então, a escola tem que repensar isso e fazer com que esse ensino não seja tão deficiente, né? E também não penalize tanto o aluno pobre, que não pode pagar cultura, não é? É possível fazer um ensino minimamente decente? É possível, professora, interrompendo, é possível que o aluno da rede pública, o aluno pobre, Sim. ele tenha um nível de ensino que garanta a ele terminar o 2º grau nas condições de fazer um vestibular em pé de igualdade com os alunos da escola particular, os que frequentam, que não necessariamente a cultura, mas que estudam na escola particular? Possível é só dar as condições, não é? É preciso acabar com toda uma cultura de achar que qualquer professor pode ensinar isso. Há certas decisões que se faz na escola, por exemplo, de botar um professor porque estudou 2 anos de cultura, o professor vem de outra área, né? Matemática, faltou professor de inglês, então bota para ensinar. Não tem habilidade, né, professora? Então, professores que às vezes não têm, como ela falou, como a Niedja falou, não tem entusiasmo mínimo, não tem envolvimento nenhum com a disciplina. Enquanto permanecer esse descaso, não só a escola pública, como qualquer outra escola, não vai nunca dar um ensino produtivo de línguas. Pois é, aproveitando
essa questão do entusiasmo, da vocação do professor, das habilidades, das ferramentas de trabalho que ele leva para a sala de aula para tornar o aluno mais ligado, digamos assim, na aula. A gente vai mostrar agora para você depoimentos de estudantes de inglês, como eles veem o ensino na sala de aula, o que deve acontecer para que eles tenham uma qualidade melhor desse ensino. Eu gosto do inglês, eu adoro falar inglês. É uma coisa assim que de muito tempo. Então, na aula de inglês eu estou tentando sempre participar bastante, porque eu acho a língua muito interessante. Quando eu estudava a quinta série, não gostava não. Até a oitava série, que o professor era chato, só chegava dentro da sala, escrevia, a professora não entendia nada. Agora, quando eu passei para o primeiro ano, eu comecei a gostar, que a professora passa música, faz brincadeira, explica direito. Eu acho que o inglês é importante porque o mercado de trabalho está pedindo. O inglês, hoje em dia, é o que se pede mais no mercado de trabalho. Aqui em Alagoas, o turismo é uma grande base em tudo. Então, serve até mesmo para nós, chegar a algum turista que nós podemos mostrar as maravilhas que tem aqui em Alagoas, né? Você vai num shopping, tem lá sale. Tem gente que olha aquilo e não faz ideia do que seja. Já se a gente que estuda, que está ali compartilhando com a professora a aula, a gente vai saber o que é, a gente vai entender o que é aquilo. Eu acho que isso também traz mais atenção. Aula dinâmica, com músicas, com brincadeiras, né, com vários jogos. Então todo mundo vai, tem aquela vontade, aquela sede de aprender mais e mais. Pois é, como vimos, a fala dos alunos, né, mostram que toda a discussão que temos feito aqui é nesse sentido, de melhorar, de aprimorar o ensino em sala de aula. Bem, professora Niédia, as meninas aí, uma das meninas falou sobre essa invasão, né, digamos assim, benéfica, porque o mercado de trabalho exige que se conheça uma outra língua, das palavras estrangeiras, do estrangeirismo na nossa cultura. Como a senhora vê essa questão? Eu vejo como uma questão natural, porque isso faz parte de todas as línguas. A língua é algo vivo, que ninguém pode direcionar. Ela vai acontecendo. Então, existe todo um processo que ocasionou, né, esse estrangeirismo, está tão vivo na nossa língua hoje em dia. Agora, por exemplo, se eu começo a me fechar para isso, eu posso estar entrando pelo caminho mais errado e, pela ignorância, ser subjugado por ela, por todo esse estrangeirismo que está chegando aí. Então, eu acho que é muito mais importante você conhecer, porque o que você conhece, você tem condição de analisar e escolher o que você quer e o que você não aceita. Até porque estamos na era do conhecimento e, como a senhora falou, não se pode fugir dessa trajetória. Não, ela é investir no indivíduo. Tem que investir, Bem, a gente dá outra parada, mais um intervalo no Escola Viva. E no próximo bloco a gente fala mais sobre capacitação, sobre qualidade de ensino da língua estrangeira em sala de aula. Até já. Bem, voltamos com a Escola Viva para discutir agora a questão dos métodos e também do material didático que é empregado nas aulas, né, no ensino da língua estrangeira. Começando com a professora Inês Matoso. Professora Inês, que avaliação a senhora faz do material didático hoje empregado nas escolas? Bom, a evolução dos materiais didáticos para ensino de línguas é enorme, viu? É espetacular. Você tem variação imensa de materiais. Para todas as faixas etárias. Para todas as faixas etárias. Você tem o convencional, que é o livro, né? E as fitas, como também tem materiais de vídeo, de computador. Isso realmente não há nenhuma queixa. Agora, é preciso que, por exemplo, a escola pública, né, e a escola regular selecione livros que tenham realmente, que tragam
atividades significativas para os alunos. Não atividades meramente repetitivas, mas que tenham atividades, jogos, num contexto de realidade formas, também, não é? E envolvimento do aluno, com a realidade do aluno, que seja adaptado à realidade do aluno, para que realmente o aluno tenha prazer. Porque se o aluno encontrar um mínimo de prazer nessa aprendizagem, ele realmente não vai muito para frente, certo? Bem, a professora Niedja, eu perguntaria se essa condição que a gente mostrou agora, do estrangeirismo, digamos assim, até que ponto isso pode enfraquecer a nossa língua portuguesa? No usual, no dia a dia, porque a gente vê fast food, a gente vê delivery, não é? A maioria das pessoas desconhece, não é verdade? Tudo isso. Não, mas eu não consigo ver como forma de enfraquecimento de língua, a não ser que nós, já como um povo que fala a língua portuguesa, comecemos a desprestigiar a nossa língua. Porque na hora que a gente desprestigia a nossa, aí sim. Como a senhora poderia traduzir isso na prática? Dê um exemplo. Na medida que eu quero usar o estrangeirismo, porque está na moda e todo mundo hoje quer ser fashion, olha só aí a palavra, mas eu também me dedicar ao aprendizado da minha língua, a saber me expressar, que as aulas de língua portuguesa façam com que o aluno consiga se expressar bem, preparem o aluno para uma entrevista de emprego, prepare o aluno para fazer uma apresentação de trabalho. A gente tem muita dificuldade, os professores de História, de Geografia, quando passam um trabalho que exige uma apresentação, o aluno está despreparado para falar. Então, o problema da própria língua portuguesa. Então, se você se prepara em língua portuguesa, não tem por que ter medo de estrangeirismo. Pois é, eu concluiria com a professora Inês Matoso sobre essa questão que ela já nos dizia e reforçava essa ideia de que estrangeirismo não é uma coisa de agora não, minha gente. É coisa que sempre existiu das colonizações, não é isso? Exatamente. A gente hoje reclama muito, né? As pessoas criticam a invasão dos termos em inglês. A gente se esquece que no início do século passado, a invasão dos termos em francês. E que hoje estão tão incorporados na nossa língua, a gente não tem às vezes não tem a menor consciência, né, que está usando, né? Palavras relativas à vestimenta, relativas à comida, à moda, né? Isso tudo vem do francês, a gente foi incorporado. Eu queria reforçar aí o que a Niedja falou, o seguinte: a resistência nossa a essa questão, se a gente considerar isso como invasão, é exatamente a gente cultivar a nossa língua, não é? E mantê-la sempre viva e sempre produtiva, e que isso, as línguas vão conviver bem, tá certo? Bem, nós agradecemos a presença aqui nessa conversa franca, aberta, e produtiva sobre a importância da língua estrangeira das professoras Inês Matoso e Niedja Balbino do Egito. E ficamos por aqui. Tenham todos uma boa tarde, até o próximo sábado.